No coração do Pantanal, uma fazenda abandonada por décadas guarda mais do que ruínas. Um segredo de família, enterrado sob a lama e o tempo, está prestes a vir à tona. Você acredita que alguns lugares nunca revelam todos os seus mistérios? Deixe seu comentário agora. Qual o lugar mais isolado que você já visitou e que sensação ele te trouxe? Olá, desbravadores da verdade! Sejam bem-vindos a Vidas em Cena, o seu portal para narrativas que a vida insiste em esconder. Hoje, vamos nos aventurar nas profundezas do Pantanal, um bioma de beleza selvagem e segredos profundos. Nossa jornada nos leva a uma fazenda esquecida, onde o silêncio esconde uma história de décadas, prestes a ser revelada. Meu nome é Gabriel e sou um documentarista especializado em lugares abandonados. Minha última expedição me levou ao coração do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, para uma fazenda que os locais chamavam de Fazenda do Silêncio. Abandonada há quase 50 anos, após o misterioso desaparecimento de seus antigos proprietários, a família Almeida, o lugar era um labirinto de construções em ruínas, invadidas pela vegetação e pela fauna local. A lenda dizia que a fazenda era assombrada, mas eu buscava fatos, não fantasmas. Cheguei à fazenda em uma tarde quente e úmida, acompanhado apenas pelo meu equipamento de filmagem e a câmera do drone. O silêncio era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o zumbido dos insetos. As casas, o celeiro, o curral, tudo estava em estado de deterioração avançada. Comecei a filmar, capturando a beleza melancólica do abandono, imaginando as vidas que um dia floresceram ali. No segundo dia, enquanto explorava o antigo escritório da fazenda, encontrei algo incomum. Sob pilhas de papéis mofados e livros roídos por cupins, havia uma pequena caixa de metal, enferrujada e quase imperceptível. Ela estava escondida sob uma tábua solta do assoalho. Com cuidado a abri. Lá dentro não havia tesouros, mas um conjunto de cartas antigas, amareladas pelo tempo, e um diário, com a caligrafia elegante de uma mulher. As cartas eram de um homem, endereçadas a minha amada Helena, a matriarca da família Almeida. E as últimas entradas do diário de Helena me fizeram congelar. Ele voltou. Não há mais como fugir. Ele sabe sobre o ouro e sobre o que fizemos. Meu coração disparou. A história da família Almeida não era de um simples desaparecimento, mas de um segredo sombrio, envolvendo o ouro e um ele misterioso. A fazenda não era assombrada por espíritos, mas por uma verdade que se recusava a ficar enterrada. Aquelas cartas e o diário eram a chave para desvendar um mistério de décadas, e eu, um documentarista, estava prestes a tropeçar em uma história muito maior do que qualquer lenda. A descoberta da caixa de metal com as cartas e o diário de Helena Almeida transformou minha expedição no Pantanal. Eu não estava mais documentando apenas um lugar abandonado. Estava desenterrando um mistério de décadas. Ele voltou. Não há mais como fugir. Ele sabe sobre o ouro e sobre o que fizemos. Aquelas palavras no diário martelavam na minha cabeça. Quem era ele? Que ouro era esse? E o que, afinal, os Almeida tinham feito? De volta à minha cabana improvisada na fazenda, sob a luz de uma lanterna, comecei a decifrar o diário de Helena. As primeiras páginas falavam da vida dura, mas feliz na fazenda, do amor por seu marido, João, e do nascimento de seu filho, Pedro. Mas as entradas mais recentes eram cheias de angústia e medo. Helena descrevia a descoberta de uma via de ouro em terras da fazenda, um segredo guardado a 7 chaves que os Almeida planejavam minerar e vender para garantir o futuro da família. Mas havia um parceiro. A grande reviravolta veio em uma das últimas páginas. Escondido sob um desenho de um mapa rudimentar da fazenda, havia um nome: Rodolfo. Helena descrevia Rodolfo como um amigo de infância de João, que havia se tornado sócio na mineração do ouro. Mas a confiança se quebrou. Rodolfo, movido pela ganância, havia traído João e planejado roubar todo o ouro e silenciar a família. Helena havia notado em detalhes o plano de Rodolfo para o roubo e a fuga, e sua suspeita de que ele havia escondido o ouro em algum lugar da própria fazenda, antes de desaparecer e, presumidamente, causar o sumiço dos Almeida. O diário mencionava que o ouro não estava em uma mina formal, mas escondido em pequenas porções em múltiplos locais da fazenda, como uma medida de segurança caso algo desse errado. Helena, com a ajuda de João, havia feito um mapa detalhado desses esconderijos. O desenho rudimentar que eu havia achado, na verdade, era um fragmento desse mapa.
Os Almeida não tinham desaparecido misteriosamente. Eles haviam sido vítimas de uma traição brutal, orquestrada por alguém que consideravam da família. Um crime motivado por pura ganância. E o ouro, o motivo de tudo, ainda estava lá, em algum lugar da Fazenda do Silêncio. No próximo e último segmento, vamos desvendar onde o ouro foi escondido e o que realmente aconteceu com a família Almeida e o traidor. Uma conclusão que vai te deixar sem ar. Com o diário de Helena em mãos, a fazenda abandonada no Pantanal deixou de ser um cenário de lendas para se tornar a cena de um crime brutal. A história da traição de Rodolfo e o ouro escondido ecoavam em minha mente. Aquele mapa rudimentar no diário de Helena era a minha única chance de desvendar a verdade e talvez encontrar o tal ouro. As indicações do mapa eram vagas, falando em 8 passos da velha seringueira ou sob a pedra que chora. O Pantanal, com sua vegetação densa e terrenos alagadiços, era um labirinto. Passei dias explorando, com a câmera registrando cada passo, lutando contra o calor sufocante e a umidade. Cada metro parecia uma batalha, mas a promessa de uma verdade oculta me impulsionava. Eu sabia que o ouro estava ali, mas onde? A grande reviravolta veio em um local que o mapa chamava de o Poço da Cascavel. Era uma depressão natural, coberta por lama densa e juncos altos. Seguindo as instruções, comecei a cavar com uma pá, sentindo o cheiro forte da terra úmida. Depois de horas de esforço, a pá bateu em algo sólido. Não era o baú de ouro que eu imaginava, mas uma pequena caixa de ferro, enferrujada e quase engolida pela lama. Ao abrir a caixa, meu coração gelou. Lá dentro não havia ouro, mas um revólver antigo e, embrulhados em um pano, 3 anéis de formatura. Um com as iniciais J.A., João Almeida, outro com H.A., Helena Almeida, e um terceiro, menor, com as iniciais P.A., Pedro Almeida, o filho. Junto a eles havia um único bilhete amarrotado, escrito apressadamente: para o último de nós, que a verdade viva. Aquela caixa não guardava o tesouro de ouro, mas algo muito mais precioso e perturbador, a prova do destino da família Almeida. O ouro havia sido motivo da traição de Rodolfo, mas os anéis e o bilhete indicavam que os Almeida sabiam que não sobreviveriam. Eles enterraram o que lhes era mais valioso, seus símbolos de vida e esperança, para que alguém, um dia, os encontrasse e entendesse a tragédia que se abateu sobre eles. O que aconteceu com Rodolfo após sua traição? E qual foi o destino final da família Almeida que deixou para trás esse legado tão cruel? A resposta virá na próxima parte, e ela vai te deixar sem ar. A caixa de ferro, o revólver e os anéis dos Almeida não guardavam ouro, mas uma verdade muito mais pesada. A prova de que a família havia sido traída e eliminada. Para o último de nós, que a verdade viva. Aquele bilhete amarrado aos anéis de formatura era um grito silencioso de justiça, deixado para ser encontrado por alguém como eu. Mas o que aconteceu com Rodolfo, o traidor, após sua ganância ter custado tantas vidas? E como ele escapou sem deixar rastros no Pantanal? Minha investigação me levou a mais um mergulho no diário de Helena. Nas últimas páginas, em entradas apressadas, ela descrevia não apenas o plano de Rodolfo para roubar o ouro, mas também seu próprio plano de contingência. Eles haviam preparado uma armadilha. Sabendo que Rodolfo voltaria para pegar o resto do ouro escondido na fazenda, João Almeida havia modificado uma das antigas armadilhas de caça da propriedade, tornando-a letal. A ideia era imobilizar Rodolfo para que a família pudesse fugir. Mas algo deu errado. A reviravolta final veio quando eu examinei o local que Helena chamava de o Caminho do Caçador, uma trilha raramente usada, que levava a uma área pantanosa densa. Lá, a vegetação era quase impenetrável e a lama traiçoeira. Com o drone, consegui mapear uma área que parecia uma depressão incomum. Com dificuldade, me aproximei. O que encontrei me fez entender o destino de todos. Enterrado na lama, coberto por anos de vegetação, estava o esqueleto de um homem.
Junto a ele, restos de roupas e, em seu bolso, um relógio de bolso com as iniciais RM. Rodolfo Moraes. Rodolfo não escapou. Ele caiu em sua própria armadilha. A armadilha modificada por João Almeida havia falhado em imobilizá-lo, mas ele havia tropeçado, talvez em sua fuga apressada com o ouro, e afundado na lama traiçoeira do Pantanal, que o engoliu, sem deixar rastros. Ele não foi vítima dos Almeida, foi vítima de sua própria ganância e da fúria implacável da natureza. Quanto à família Almeida, o diário e o bilhete sugeriam um desfecho ainda mais cruel. Após Rodolfo cair na armadilha, a família tentou fugir, mas a armadilha de caça ativada os atrasou. Eles foram alcançados pelos capangas de Rodolfo, que também procuravam pelo ouro. A luta foi brutal e os Almeida sucumbiram. O ouro, o motivo de toda a tragédia, nunca foi encontrado por nenhum dos lados. Ele permaneceu perdido nas profundezas da fazenda, talvez soterrado pela própria natureza que consumiu Rodolfo. A história da Fazenda do Silêncio e da família Almeida não é uma lenda de fantasmas, mas um conto sombrio sobre a ganância humana e a implacável justiça da natureza. O Pantanal, com seu silêncio imponente, guardou o segredo por décadas, tornando-se o túmulo de uma traição e de um ouro amaldiçoado. Inscreva-se no Vidas em Cena agora e ative o sininho para não perder nenhuma história que vai te deixar de queixo caído. Prepare-se para o lado mais intrigante da vida humana.